Olá, olá galera! Neste Jetro Selfie, vamos prestar uma homenagem a um dos grandes mestres do horror moderno, Wes Craven, o criador do Freddy Krueger e da franquia Pânico, lamentavelmente falecido no dia 30 de agosto de 2015, vítima de um câncer no cérebro. Quando alguém famoso do cinema morre, seus colegas de profissão e a imprensa especializada costumam endeusá-lo com adjetivos exagerados, nem sempre merecedores. Porém, este não é o caso de Wesley Earl Craven, uma figura muito significativa para a sétima arte, sobretudo para o gênero do horror, que ele reinventou diversas vezes. Ao chamá-lo de mestre, eu não estou exagerando. Wes Craven faz parte de uma geração de cineastas oriundos da cena independente que colocou os filmes de horror em um outro patamar. Apesar de George Romero ter lançado em 1968 A Noite dos Mortos-Vivos, até o início da década de 1970, o gênero era visto como entretenimento exclusivo dos adolescentes. Era a febre do exploitation, com tramas bobas e gore exagerado. Craven trouxe para esse tipo de filme uma atmosfera ultra-realista, uma reflexão sobre a violência e a ruína da sociedade norte-americana que vivia uma época de desesperança e pessimismo. O seu primeiro filme, como diretor e roteirista, é Aniversário Macabro, The Last House on the Left, de 1972, inspirado em A Fonte da Donzela, dirigido por Ingmar Bergman em 1960. A história das garotas sequestradas, estupradas, assassinadas e posteriormente vingadas pelos pais de uma delas é muitíssimo parecida nos dois filmes. A diferença é que onde o cineasta sueco deixou a coisa apenas subtendida, Craven fez questão de mostrar caprichando na violência gráfica. Contrariando todas as expectativas, a obra fez bastante sucesso, destacando o nome de Craven, que passou a ser adorado por uns e odiado por outros. 5 anos mais tarde, em 1977, em seu segundo longa-metragem, Quadrilha de Sádicos, The Hills Have Eyes, o cineasta investiu novamente num tema pesado, entrando de vez na lista negra da Motion Picture Association of America, o órgão que regula a censura dos filmes nos Estados Unidos. Na trama, Craven coloca novamente pessoas normais para viver o horror em situações onde as regras da civilização não se aplicam. Uma típica família norte-americana em viagem pelo deserto que é atacada por um grupo de selvagens canibais. Neste Blu-ray aqui, um combo de 2 filmes, que eu já mostrei para vocês no vídeo onde eu falei sobre Reanimator, tem uma entrevista de Craven, onde ele revela que ele não queria fazer Quadrilha de Sádicos, que ele não estava interessado em outra obra violenta na mesma linha de The Last House on the Left, porque as pessoas já estavam olhando para ele desconfiadas, como se ele fosse meio louco, desequilibrado. Mas por questões financeiras acabou aceitando. Ainda bem, porque o filme fez muito sucesso e é considerado atualmente um dos melhores realizados na década de 1970. O mesmo não pode ser dito dos seus 5 longas seguintes. Verão do Medo, de 1978, um telefilme vagabundo sobre bruxaria, estrelado por Linda Blair, de O Exorcista. Benção Mortal, de 1981, um dos primeiros filmes da carreira de Sharon Stone. O Monstro do Pântano, esse realmente muito ruim, a adaptação ao cinema do personagem da DC Comics. Convite para o Inferno, sobre um clube satanista, de 1984, ano em que ele fez também a sequência Quadrilha de Sádicos 2, muito inferior ao original. O terceiro filme dirigido por Wes naquele ano de 1984 foi A Salvação do Cineasta, A Hora do Pesadelo, A Nightmare on Elm Street, a obra que apresentou ao mundo Freddy Krueger,
o assassino desfigurado com lâminas nas mãos, capaz de invadir os sonhos dos adolescentes e matá-los enquanto dorme. Interpretado por Robert Englund, Freddy se tornou um dos grandes ícones do horror, o primeiro serial killer que falava. Outros famosões que apareceram antes dele mal abriam a boca, nem mesmo para gemer, como era o caso de Michael Myers de Halloween e Jason da franquia Sexta-feira 13. Brincando com a ideia da fronteira entre sonho e realidade, o filme fundador da mitologia de Freddy ajudou a lançar a produtora New Line, hoje propriedade da Warner Bros., que explorou o personagem ao longo de 8 filmes, uma série de TV, gibis, videogames, uma refilmagem mequetrefe, etc, etc e etc. De tudo isso, Craven esteve apenas envolvido como roteirista do terceiro e dirigiu em 1994 O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger, uma assustadora brincadeira metalinguística que certamente serviu de inspiração para sua próxima franquia de horror, Scream, Pânico. Entre os 12 anos que separam Freddy Krueger do Ghostface, Wes dirigiu episódios para a série de TV Além da Imaginação e fez alguns filmes interessantes, na minha opinião, mas que não caíram no gosto do grande público, como é o caso de A Maldição dos Mortos-Vivos, The Serpent and the Rainbow, uma fita séria sobre zumbis que explora um dos medos mais primais do ser humano, o de ser enterrado vivo. As Criaturas Atrás das Paredes, a história de crianças aprisionadas por um casal de sádicos que se escondem literalmente atrás das paredes, uma espécie de Goonies às avessas. E por falar em Goonies, ele também dirigiu o trash A Maldição de Samantha, um Frankenstein moderno que conta com a participação de Anne Ramsey, aquela velhinha que faz a Mamma Fratelli na aventura produzida por Spielberg e que neste filme tem uma das mortes mais toscas do cinema. Em 1996, com Pânico, Craven fez as pazes com o sucesso. Transformado em franquia, Scream gerou 3 sequências, todas elas feitas com humor metanarrativo que tira sarro com os clichês dos filmes de horror, descumprindo sarcasticamente todas as regras estabelecidas pelo gênero ao longo das últimas décadas. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. O terror juvenil sobre o Ghostface, um assassino mascarado que liga para suas vítimas e faz perguntas sobre filmes de horror antes de matá-las, tornou Craven popular para uma nova geração de adolescentes. Name the killer in Friday the 13th. Jason! 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 That's the wrong answer. Jason, I saw that movie 20 goddamn times! Then you should know Jason's mother was the original killer. Jason didn't show up until the sequel. Os 3 primeiros filmes da cinesérie Scream fecham um ciclo, uma trilogia. Mas após amargar insucessos nos anos 2000 com uma nova leva de filmes pouco significativos, Craven decidiu retomar a franquia em 2011. A ideia inicial era criar uma nova trilogia, mas Pânico 4 mal se pagou nas bilheterias. E infelizmente, esse foi o último filme de Wes na direção. Atualmente, ele trabalhava como produtor executivo na série televisiva Scream, baseada nos longas-metragens, em exibição pelo canal MTV norte-americano. Wes Craven deixou um legado importantíssimo para o cinema, sobretudo para o horror. Um cineasta que marcou e aterrorizou gerações, que será para sempre lembrado com muito carinho pelos fãs do gênero. Muito obrigado, Wes Craven, pelos pesadelos proporcionados. Descanse em paz onde você estiver. Vou ficando por aqui. Lembre-se do joinha, compartilhar o vídeo e assinar o canal. Tchau e até a próxima. Clique nos monitores para assistir a outros vídeos e em seguida clique aqui para assinar o canal.